Boa noite a todos. Eu sou Giovanna Sbaraini, líder Silver, terapeuta Ayurveda, líder Silver na Doterra, aromaterapeuta e arquiteta e urbanista como minha primeira formação acadêmica. Aquela imagem ali, perdão, é o livro base da aula de hoje. Tá? É um livro que há muito tempo eu esperava e que, começo desse ano, em janeiro, a gente encontrou num evento que teve em Joinville, já junto da Casa do Terra. Bom, o que a gente vai ver hoje? Contextualização, história e conceitos do Ayurveda. Como eu cheguei até o Ayurveda. Ayurveda é aromaterapia, que é o tema do livro. Encontrar o seu dosha, é uma atividade para encontrar o seu dosha. A gente vai saber já já o que é, e uma rotina saudável. Bom, então como eu cheguei até o Ayurveda, né? A família é um ponto muito importante no nosso dia a dia, como a gente, vê a nossa vida, como a gente se relaciona. E desde a minha avó paterna, a minha avó era aos domingos ela levava chás, garrafada, levava para as pessoas que estavam doentes. A minha família sempre também procurou se tratar de forma natural. Né, com sabe aquela coisa da gripe, tomar um chazinho de alho com limão e mel? Então, sempre assim. E, aos 25 anos eu encontrei uma médica em Campo Grande, que é ginecologista, seguindo a homeopatia e a medicina chinesa. Ao longo dos anos, e desde a minha primeira menarca, eu não tinha um ciclo normal. Isso acarreta, para quem é mulher, uma série de desconfortos físicos, porque você nunca sabe quando você vai ter a sua regra vindo, quando vai ser o seu período fértil, enfim. E eu não me dava bem com anticoncepcionais, as doses hormonais, elas sempre me sobrecarregavam o corpo demais, a mente, enfim, era um estrago. E ainda com a medicina chinesa, ainda com a homeopatia e tentando os métodos, sintéticos, nada funcionava. Quando em 2010, eu, por um outro motivo, fui fazer uma viagem à Índia, por isso que está esse mapinha aí, tá, que eu, pela minha primeira formação, e eu adoro mapas, eu acho que a gente tem que saber sempre aonde a gente está, para a gente saber aonde a gente quer chegar, né. Então eu estou ali no Brasil, fui para a Índia por motivos, espirituais. E quando eu falei para minha médica que eu estava fazendo essa viagem, a irmã dela tinha acabado de fazer uma formação, que também é médica, em Ayurveda. Falei: "Mas o que é isso?" Ela falou: "Ah, é a medicina tradicional da Índia". E aí ela me passou um protocolo e falou: "Olha, procura um médico lá, um Vaidya lá". E nessa cidadezinha onde eu fui, havia uma clínica, procurei o doutor Rau, um médico, não de especialidades, como um clínico geral, e ele me recomendou 7 dias de tratamento. Qual era o tratamento? Oleação, não com os óleos essenciais, um óleo medicado, a gente vai ver um pouquinho disso dali a pouco. Foram 7 dias de tratamentos e alguns fitoterápicos. A partir daquele mês que eu estava lá, em fevereiro de 2010, a minha menstruação regulou. Então, assim, o problema é que dos 13 anos aos 39, eu enfrentei em 7 dias de tratamento. Eu nunca mais tive problema. Aí eu fiquei enlouquecida, eu falei: "Mas eu preciso saber como é que faz essa medicina, eu quero ser terapeuta Ayurveda", eu já era arquiteta na época, "eu preciso curar minha família, eu preciso tratar todo mundo", aquelas coisas, né, quando a gente descobre alguma coisa que nos faz tão bem. E aí em 2017 eu tive a oportunidade de entrar em contato com uma pessoa ligada à ABRA, Associação Brasileira de Ayurveda no Brasil, e um curso de formação veio para Campo Grande, para minha cidade, um curso de 1 ano e meio, no qual eu me formei terapeuta Ayurveda, tá. E, então, esse é o meu histórico, com o Ayurveda. E aí, eu vim trabalhando várias terapias, porque é uma medicina e a gente vai ver um pouquinho disso daqui a pouco, mas em 2020 a Samantha, né, nossa querida,
Líder Gold, professora Samantha, que também fez junto comigo esse curso em Campo Grande, falou: Giovana, apareceu doTERRA, óleos essenciais. Eu falei: gente, mas o que é isso, né, Samantha? Olha, Giovana, uma das terapias do Ayurveda. Eu falei: é mesmo. Mas não é tão difundida dentro do Ayurveda tradicional hoje isso na Índia, apesar de que a doTERRA já entrou na Índia. Mas vamos lá. Ela falou: vamos trabalhar. Eu falei: não, eu vou ficar como cliente preferencial. E fiquei de 20, 21 e 22 como cliente preferencial. Deu 2 anos e meio, mais ou menos. Em janeiro de 2023, eu fiz a minha opção por fazer uma transição de carreira e me tornei consultora de bem-estar doTERRA. Bom, vamos lá. Mas onde tudo isso começa? Vedas. O que são Vedas? São ciências védicas que englobam música, literatura, física, química, tudo que está escrito aí, tá, gente? Inclusive a medicina, tá? Onde nascem esses Vedas? Lá, nesse mapinha, tem uma linha laranja, chama Vale do Indo, tá? Ele nasce na cordilheira do Himalaia, naquelas montanhas geladas, na água mais pura e cristalina que a gente sabe que existe aqui no planeta, enfim. Uma civilização muito antiga, há mais de 5.000 anos, através... E a gente sabe que não existiam tecnologias como a gente tem hoje, né? Então era tudo de observação, de intuição, e haviam sábios. E os sábios é quem normalmente dirigiam as comunidades, as aldeias, as cidades, eles eram como sacerdotes médicos, era uma coisa só que profundamente estudiosos, e também seres de muita intuição. E a partir disso eles foram intuindo e percebendo e passando oralmente esses conhecimentos naturais e de cura, e enfim. Depois de muito tempo, tudo isso acabou sendo escrito, tá? Dentro disso, dentro dos Vedas, nós temos 4 livros que estão aqui: o Atharva Veda, Yajurveda, Samaveda e Rig Veda. Dentro deles sai e nasce a medicina ayurvédica. Então, para cada área, grande área do conhecimento humano, da formação humana, existe um campo relacionado ao Ayurveda, tá? A medicina ayurvédica. Então, quem são eles? Os sábios, como eu falei. A Ayurveda é um sistema de medicina e a gente vai entender um pouquinho disso daqui a pouco. Ali eu coloquei Inglaterra por quê? Porque por 300 anos a Índia ficou sob domínio da Inglaterra. E o que aconteceu? De 1830 a 1957, mais de 100 anos, por interesses, né? Como a medicina ayurvédica era quem dominava toda aquela população e por interesses econômicos, não, essa medicina não vai ser mais praticada aqui. Entendam que dentro da medicina ayurvédica já existiam cirurgias e de alta complexidade há muito tempo, tá? Há muito tempo. E aí foi proibido, mas com a libertação, né, da Índia, além de todo aquele movimento de 1940 e poucos até 50, acho que 48, que foi realmente a Índia deixou de ser colônia da Inglaterra, né, aquele movimento de Gandhi, Mahatma Gandhi, enfim, o Ayurveda retomou. Mas aonde o Ayurveda se escondeu? Se ele estava lá no norte, ele se fixou principalmente no sul da Índia. E os ingleses não chegavam até lá. Por isso que muita coisa ficou preservada e permanecida dentro desse sistema de medicina. Bom, e em 1978, a Organização Mundial de Saúde declara documentalmente que é o melhor sistema de medicina para países subdesenvolvidos. Por que será, né, gente? A gente está falando da medicina da vovó. Bom, mas vamos lá. Literatura de referência a gente tem algumas, mas a base e muitas coisas que eu deixei entre aspas foi retirado deste livro, que é um tesouro e tem muito tema aí dentro para a gente poder falar. Light Miller, ela é uma vaidya, uma médica ayurvédica.
e seu marido, Brian Miller, que era quiropraxista. Ela é ela já faleceu, ela é filha de diplomata italiano, aromaterapeuta, e a avó e a mãe praticavam ayurveda, fitoterapia, então ela vem com essa cultura, né, e aí vai se especializar, corre o mundo, mas eu não vou, me alongar nisso. Ela falece em 2018 e o seu grande companheiro, e juntos publicaram esse livro, o Brian Miller. Bom, as outras literaturas de referência que eu trago aqui para formar o que eu estou tentando contribuir aí com vocês é o curso de formação em Ayurveda pela Abra, que eu e Samantha fizemos em 2017, 18. 17 foi a montagem do grupo. Ashtanga Hridayam, Bhagavat, volume 1, Sutrasthana, que são os princípios gerais, tá? Esses nominhos são todos em sânscrito. Eu quis trazer para vocês porque é uma língua completamente diferente de nós e ela é melodia. Elas são cantadas e recitadas de uma forma muito poética. Então, tem muito a ver com a intuição, a energia, a vibração de cada elemento criado por Deus na natureza. O Charaka Samrita, o curso de Agni, que eu fiz agora em maio desse ano, que é o coração do Ayurveda, e o curso de Vidyalaya das questões femininas da Escola Vida Veda, do Matheus Macedo, que depois vai ter aí o Instagram dele, que eu também fiz esse ano, foram 9 aulas online. Bom, e o que é a palavrinha, o que significa Ayurveda? Ayurveda. Ayur é Ayu, é da raiz Ayu. O R ele está ali só para completar a palavra, tá? Ayu é vida, Veda, conhecimento. Então, ciência da vida. O que é o Ayurveda? Sistema de medicina científico usado há 5.000 anos. Não, há muito mais de 5.000 anos, mas é que os registros escritos datam desta época. Baseados em diretrizes clínicas. O que significa isso? Houve o estudo do método, a aplicação, o resultado, repetidas vezes, a que chegasse num resultado positivo daquela terapia, daquela tratamento. E são 8 ramos dentro do Ayurveda que trabalham com diversas terapias. Óleos essenciais é uma delas. Constante revisão de pares por séculos. O que quer dizer isso? Esses ensinamentos sendo passados para os novos médicos, vaidyas e terapeutas, eles sempre revisavam as partes desse sistema de medicina, porque tudo está muito ligado à geografia, à localidade. Por quê? Cada local no planeta tem a sua geografia e tem as suas características climáticas. Elas influenciam diretamente nos nossos humores e na nossa saúde. Tá? Todo o sistema é estudado por slokas e versos. O que é isso? Quando um médico ou um vaidya, é muito interessante isso, eles vão lembrar de algum caso e como se resolve, como se trata a doença, eles recitam o verso em sânscrito. E aí eles compreendem aquilo tudo única e exclusivamente para um indivíduo. Então, cada leitura ela é única. A mesma artrite não é tratada igual em todas as pessoas, porque cada pessoa tem a sua configuração natural. É isso. Sistema comprovado de prevenção e cura. Impactou a medicina no Tibete, na China, Pérsia, Grécia, Egito, Roma, Indonésia, enfim. E é o único sistema de medicina que reconhece 10 diferentes tipos metabólicos. Gente, isso aqui é para nós, tá? Diferentes tipos metabólicos. Samantha deve estar louca para falar. Porque imagina essa nutricionista, né? Maluca. Vamos lá. Então, filosofia, né? Por trás de tudo existe uma filosofia dessa ciência maravilhosa do estudo do ser humano, é a harmonia interior. O Ayurveda ele pressupõe que todos nós somos saudáveis, né? E tendemos sempre a nos desequilibrar, mas o nosso corpo e o planeta sempre tenta harmonizar. Então, a harmonia
entre seu propósito de vida, seus pensamentos, sentimentos e suas ações físicas. Resultado, estar em paz. Então é aquilo, né? Pensar, agir e sentir na mesma direção. O caminho para a doença, exatamente o contrário. Pensamento temeroso, emoção negativa, o corpo vai manifestar uma desordem e quando ele está doente, não se abale, acorde, desperte para a mudança que você precisa fazer na sua vida. Então, saúde é harmonia com a família, com os amigos, colegas de trabalho, a sociedade, a natureza. Bom, e o que que seria a chave do Ayurveda, né? É o autoconhecimento. Sabe aquilo que a doTERRA traz para nós? Que ela deseja que todos os lares tenham pelo menos um óleo essencial e que todos nós nos tornemos autônomos no uso dos óleos essenciais, é o autoconhecimento, é o princípio do Ayurveda. A gente precisa se ouvir, então é a chave para todas as questões da nossa vida, para a saúde e bem-estar. Mas como que a gente pode ir para a prática, né? As questões que dependem da gente, as questões que não dependem da gente, né? Vamos do lado esquerdo primeiro, questões pontuais. Você, seu estilo de vida. Deixa eu só mudar um negócio aqui de lugar. Íntimo, seu estilo de vida, a sua intimidade, o seu trabalho, o seu lazer, a sua produtividade, você se sentir produtivo e não sobrecarregado, alimentação, atividades físicas e questões gerais que não dependem de você, apenas. Relacionamentos e profissão. Então a gente precisa olhar para tudo isso de forma muito amorosa, né, e aí eu trouxe uma figura feminina, os homens que estão na sala se vejam, né, aí coloquem a sua imagem, mas eu como mulher trouxe uma mulher. E a natureza toda ao redor nos inspirando e, nos proporcionando a conexão com a gente mesmo. Então vamos lá, a medicina ayurvédica ela pode ser combinada com outras medicinas? Obviamente que sim. Dentro da Índia, eu tive contato com hospitais de especialidades, com cirurgias de alta complexidade, com equipamentos, produzidos na Índia e que a gente ouve falar que só o Ocidente faz. Não é essa a realidade, tá. Então, a medicina ocidental, lesões traumáticas, atendimentos de urgência e emergência, perfeito. Agora, por que é que a gente precisa esperar ficar doente? Por que é que a gente não busca sempre ter saúde? Então, onde atua a medicina ayurvédica? Vários níveis de tratamento, que a gente falou um pouquinho, básico ao complexo, da medicina herbal, efeitos medicinais dos minerais e metais, gente. Chega nesse nível de profundidade. Exercícios, fisiologia, anatomia humana, psicologia, cirurgia, aqui uma curiosidade, a cesariana no ocidente ela existe há 100 anos. Na medicina ayurvédica, existe há mais de 1000 anos. Vamos lá. E por que e para que nos conhecermos tão bem? Para a gente se equilibrar. Eu não vou ler ali, porque eu acho que é desnecessário, né, então a gente não precisa se desequilibrar para adoecer o corpo, a mente e a alma. Tudo é equilíbrio. Se a gente não tiver equilibrado, a natureza vai dar um jeito de nos reequilibrar, seja por uma febre, seja por uma doença, o estado natural do ser é a bem-aventurança e a saúde. Fora disso, é desequilíbrio. Bem, e por que que a gente tem tanta doença degenerativa no Ocidente? Lá na Índia isso não acontece tanto. Lá é perfeito? Não. "Ah, Giovana, é muito sujo". Calma, a coisa não é bem assim. Limites, né, a gente vive numa abundância, que eu não gosto dessa palavra, para os exageros, tudo nosso é combo, né, a gente vai ao cinema, é combo, você vai comprar não sei o quê, o teu estômago é deste tamanho, você come isso aqui, como é que o teu corpo vai aguentar essa sobrecarga, esse dispêndio de energia para fazer toda essa digestão? Bom, e aí a nossa base de raciocínio do Ayurveda para a gente poder voltar naquele ponto e avançar, tá? Como a Ayurveda trabalha na nossa vida e o que que ela entende
Quem nós somos? Nós somos esses 5 elementos, a combinação deles: terra, água, fogo, ar e éter. E segundo, os Vedas e a medicina ayurvédica, isto é a composição de tudo no universo, tá? Então, a combinação disso tudo cria no ser humano, doshas, que são características, forças dinâmicas que atuam constantemente dentro de nós, dentro das nossas células, expandindo as células para os nossos tecidos, para os nossos órgãos e chegando até aos nossos pensamentos, energia e emoções, tá? São forças vitais primárias ou humores biológicos em constante mudança, tendendo sempre ou ao equilíbrio ou ao desequilíbrio, depende daquilo que você faz. E quem são eles, esses doshas? Vata, Pitta e Kapha. Pegou aí seu papel, sua caneta ou seu lápis, daqui a pouquinho vai chegar a atividade. E acho que você vai curtir. Bom, o Vata, ele é um elemento, é o primeiro elemento, tá? É como se o mundo estivesse sendo criado agora. Então ele é uma ideia, a ideia é o éter, e aí vem o ar. Então eu começo a ter uma certa materialidade. Então essas características do ar e do éter, eles têm umas características de movimento, são frios, né, o ar não é quente, leve, então são características de éter e ar que formam vata, e isso está em nós, em todos nós. Pita, fogo e água, que significa transformação, leveza também, e o calor do fogo, tá? Kapha, kapha, porque o H é aspirado em sânscrito, água e terra, é a estrutura, é pesado, né, é frio. Então ali frio, quando a gente fala, não é só o calor, a temperatura, tá, é a potência, se ele é frio ou se ele é quente. Para o próximo. E aqui eu trouxe umas figurinhas para a gente entender um pouquinho como isso se dá, esses 3 momentos, esses 3 doshas, nas fases da nossa vida. Então, quando a gente nasce, quando a gente está no útero da mãe, e ali o embrião começa a se desenvolver, vira um feto, nasce a infância até a fase adulta, lá por 21 anos mais ou menos, a gente está em crescimento. Então a gente chama essa fase de kapha, que é quando a terra e a água são as características mais fortes da estrutura. Então a gente vai formar esse corpo físico, os neurônios, tudo aquilo que é matéria, tá? Pita, tá formada a matéria? O que que você vai fazer com essa matéria? Você vai colocar transformação. Então vem a adolescência, a fase adulta, é o fogo que vem e transforma, é a água que mexe com as emoções e é a fase mais produtiva do ser humano. Aí na terceira idade, e que o Ayurveda não considera 60 anos, normalmente é 45 a 55, a gente já começa a entrar nessa fase mais pueril, vamos chamar assim, que é mais, poético. Então entra mais ar, mais éter, por quê? Porque ninguém fica para semente, né, pessoal, a gente morre. Até que se prove o contrário, todo mundo vai morrer. Então você precisa desapegar. O vento, o ar, a leveza são desapego, enquanto o kapha é apego, é estrutura, pita é a transformação desse momento, vata é o desapego. Bom, e onde estão presentes todos eles? Em todos os seres vivos, inclusive nas plantas. Onde está o vata nas plantas? Nas flores e nas folhas. E o kapha nas raízes. E o pitta nos óleos essenciais. Gente, olha isso. Quem é o fogo transformador que transforma, que faz o metabolismo nas plantas, que está dentro dos nossos vidrinhos do terra? Eu estou com frankincense aqui, gente. Eu sou apaixonada. Os óleos essenciais. Onde mais? Para a gente identificar, só para vocês terem uma noção geral, tá, gente? Isso é muito profundo, aqui eu estou só dando uma pincelada. No ciclo circadiano, que organiza e a gente, no mundo ocidental e na cidade, a gente quebrou muito esse ritmo. Então, olha só, o primeiro e segundo ciclo de capa é
6 horas da manhã começa a capa, das 6 às 10. Das 10 ao meio-dia entra a pita, que o sol está mais a pino. Olha como tem a ver com a natureza. O que que o sol faz? Ele é fogo, ele transforma. É hora de você se alimentar, que é quando o seu fogo digestivo está mais ativo, para você poder queimar todas as coisas, não gerar resíduo para o seu corpo e não te intoxicar, né? Vata, primeiro e segundo, das 14 às 18, das 2 às 6. Qual é o melhor horário para acordar? Nesse período, entre 3 e 6 da manhã. Porque após as 6, olha lá, entra a capa. Você vai acordar mais lento, mais preguiçoso, mais moroso, mais desanimado. Acorde antes do sol nascer, nem que seja um pouquinho. Você vai ter muito mais vibração e energia no seu dia. Bom, então, todos nós nascemos com uma configuração Kapha, Pitta e Vata, ou Vata, Pitta e Kapha, ok? Prontinha, perfeitinha para essa vida, para a vida que a gente vive aqui. Só que a gente vive alterando isso se chama Vikriti, a configuração natural Prakriti, tá? O equilíbrio individual é VPK, é Vata, Pitta e Kapha. Então, nós temos 10 biotipos, sendo 3 puros e 7 mistos. A gente só vai dar uma pincelada nos 3 puros, que é a predominância de Kapha, a predominância de Pitta e a predominância de Vata. Olha só nos quadrinhos que a gente tem aqui, o primeiro é Kapha. Então, uma pessoa que tem características mais de Kapha, ela tem uma tendência para ser, a gente já vai ver daqui a pouco. Pita, a mesma coisa, e Vata, a mesma coisa. Então, aqui é predominância. Não que a gente não tenha os outros dois, a gente tem. Ah, mas Giovana, eu fiz meu teste. Vocês já querem fazer o teste? Não é o de hoje é só uma brincadeirinha. O teste deu ali igual, Kapha e Pita. Ok, você é um dos 7 outros biotipos mistos, tá? Então, vamos lá? Todos com papel, caneta na mão. Eu preciso ir, gente, porque a nossa aula é comprida, tá? Então, se vocês não pegaram, corre, peguem agora. Deixa eu só explicar para você como é que é para vocês. Para cada característica que eu falar, você vai colocar um ponto. O que que você vai escrever aí na tua folha? Vata agora. Só Vata. E aí eu vou falar corpo alto ou baixo. Você só, nesse caso, perdão, você vai colocar alto ou baixo. Ou colocar um só, escreve um, tá? Alto ou baixo, não é médio, tá? Médio no Brasil de 1,65 a 1,75. 1,80 é alto, abaixo de 1,55, 1,60 é baixo, ok? Então vamos lá, rapidão, vou passar, hein? Para Vata, corpo alto ou baixo. Estrutura delgada, articulações que estalam. A pele tende a ser seca, fria, cabelo escuro, seco, ondulado, olhos pequenos, secos, ativos, dedos longos e finos, apetite pouco ou variável. Espera aí que eu preciso tirar aqui da... Doente, quando você fica doente, você sente dor ou tem distúrbios nervosos. A sua pulsação, quando você vai ouvir seus batimentos cardíacos, ela é tênue, ela é fraca, ela é irregular e a sua sede é variável. Ponto. Vamos para Vata, para Pita, tá? Então, para cada coisa que eu falei, se você se identifica, você põe o número 1. Você põe um pontinho, 1. Pita, sua estrutura é mediana, já falei as referências. Boas proporções, você é assimétrico e proporcional. Pele delicada, oleosa, é quente ao toque. Quando você encosta alguém, você fala, ah, você é quentinho, né? Em vez daquela mão fria que te toca. Fria é Vata ou Kapha. Se bronzeia facilmente, é uma pessoa que, na maioria das vezes, tem sardas ou pintas, acnes na adolescência, em períodos hormonais, transpira facilmente, olhos perspicazes e penetrantes, cabelo sedoso, louro ou ruivo, a pulsação é regular. Se você adoece, você tem febre ou inflamação ou infecção, tá? Sente bastante sede. E no seu estado nas suas características comportamentais, você é competitivo, mas também é comprometido com aquilo que você faz. Kapha, sua estrutura é grande,
Não necessariamente que você precise ser alto, mas sabe aquela estrutura óssea larga? Você é aquela coisa que você fala: "Nossa, a pessoa é forte". Pele mais espessa, oleosa, fria ao toque, tá escrito errado ali, mais clara, a sua transpiração é moderada, ganha peso facilmente, o cabelo é abundante, os cílios são abundantes, os dentes são grandes, fortes, olhos grandes, atrativos, seu apetite é regular. Quando você fica doente, você tem uma espécie de congestão, excesso de muco, você se sente mais pesado pela retenção de líquido. Você é uma pessoa com características mais econômica, meio pão dura, a sua fala é lenta, estável e tem características de ser amigo e resistente. Resistente a quê? A dor, resistente em provas de competição, você pode não ser rápido, mas você aguenta muito mais tempo, você tem mais fôlego. Bom, resultado. Vocês não vão me falar agora, tá? Depois vocês fazem isso ou vão somando por aí. Você vai pegar tudo que você colocou, pontuou de Vata e faz a soma. Pita, faz a soma. Kapha, faz a soma. E aí você vai identificar, Vata deu 10, Pita deu 5 e Kapha deu 3. Então, qual é a sua predominância maior, o seu dosha que mais governa o teu corpo? Vata, nesse exemplo que eu dei. Só que isso pode não ser a sua prakriti, como você nasceu. Talvez você tenha passado por tantos processos que isso é uma alteração e isso é apenas um estado de doença, vikriti, e não doença, tá? Eu falei doença para a gente generalizar, mas um desequilíbrio que você pode ajustar com os nossos óleos essenciais também, tá? Então vamos lá. Agora vamos voltar para a nossa aulinha. Se vocês tiverem perguntas sobre esse teste, a gente fala depois, tá, pessoal? Deixa aí no chat. Doenças e toxinas, tá? Então agora vamos sair um pouco como o Ayurveda enxerga isso. Como a gente falou ali, o Agni, ele é fundamental para que é o fogo transformador, a gente vai falar dele daqui a pouco, para que haja o processo de metabolismo dentro do nosso corpo, que é a queima química de materiais brutos ingeridos que são transformados em energia para o corpo. Só quero fazer um adendo aqui. Quando a gente está falando aqui de alimento mesmo que ingere pela boca, tá? Só que aqui você pode entender e ler pensamentos, sentimentos e emoções, tá? E energias. Leia-se isso também. Qual é o fluxo saudável? Para a gente estar sempre no nosso da nossa forma natural, como Deus nos fez. Combustão, quando há o metabolismo, né? Então ele promove o que? A combustão, que vai gerar resíduos. Se esse resíduo ficar dentro de nós vamos adoecer. Tá? Esses resíduos chamam-se ama toxinas em sânscrito. Então, a gente precisa do quê? De canais. Esses canais para expulsar, eliminar essas toxinas, esses resíduos, tá bom? Se a gente não tiver esta ordem dentro do sistema metabólico, nós vamos adoecer. Então, as cargas tóxicas e a sua eliminação. Então, falando um pouquinho dessas toxinas, quem são? Na era industrial, que é a era que nós vivemos, né? Tudo bem que a gente já passou um pouquinho, a gente já está numa outra era, mas a gente permanece com muita indústria, e a indústria, de produção de forma geral, inclusive a agropecuária, tá. Então a gente está falando de metal pesado, pesticida, tudo aquilo que a gente sabe que tem de toxina hoje no nosso dia a dia e que é muito difícil a gente evitar conviver com essas coisas, tá. São resíduos que se acumulam no nosso corpo, mas em diferentes partes. Isso é a coisa mais interessante porque ela pode se acumular, numa pessoa no intestino, na outra nas veias coronárias, na outra no cérebro, e aí a gente tem os resultados, que são as doenças, que a gente vai ver mais para frente um pouquinho. Então tudo, exatamente tudo precisa ser digerido e os resíduos eliminados. Por quem? Pelo Agni, pelo fogo. A Agni é a capacidade que a gente tem de digerir todos os processos da nossa vida
sejam alimentares, sejam emocionais. O processo da eliminação inicia à noite e termina antes da primeira refeição, quando tudo vai bem. Isso é rotina saudável. O que que significa isso aqui, gente? Comer até o sol se pôr. Todo mundo janta depois que fica à noite, não é mesmo? Só que o seu fogo digestivo já acabou. Você vai dar uma sobrecarga no teu corpo, né, de energia, que ele já era para estar fazendo a digestão, essa energia já era para estar indo para outros campos no teu corpo para te desintoxicar. E a tua energia está toda concentrada ali no teu estômago, vesícula, fígado, etc. Quando a gente faz e segue o ciclo circadiano, certinho, com alimentação, etc., e não só isso, é computador, celular, nã-nã-nã, o que acontece? Você acorda lá um pouquinho antes do sol nascer e você vai ao banheiro fazer a sua primeira eliminação de toxina, que é o xixi e o cocô. Isso é eliminação de toxina. O seu corpo funcionou muito bem a noite inteira e está eliminando aquilo que não serve mais para ele. E isso é uma rotina saudável, tá? Então, o que que é o Agni? Ele é o fogo digestivo, como eu já falei, ele está em todo o nosso organismo, ele está presente dentro das nossas células como enzimas. O fogo digestivo baixo ou alto demais traz doença. Quando que acontece isso? Quando tem muito vento, quando tem muito vata, quando tem desequilíbrio de vata dentro de nós. Isso é uma outra aula. Toxinas acumuladas obstruindo os canais de eliminação. Exemplo, tá? Eu coloquei um coração ali, as artérias e tal, e as veias. Se os acúmulos forem transportados, as toxinas, para o coração, o que que acontece? Doença coronariana. Então, o que que é a doença, né, dentro da visão do Ayurveda? São desequilíbrios, principalmente de vata. Aqui eu trouxe um exemplo de vata, tá? São 6 fases. Então, a primeira delas é a acumulação, quando você, por exemplo, numa estação como a gente está agora no inverno aqui em Campo Grande, que é uma estação seca e fria, né, pouco chove, choveu um dia, mas normalmente não chove, você se alimenta de comidas, cruas e secas. Você não oleia a sua comida, não coloca azeite, não faz, o que que vai acontecer? Vai essa o vata, que é o vento, você está numa estação que é vata, que ela tem mais vento, que ela é mais fria, que tem essas características. Você come comidas com essas características, sendo que você deveria estar aquecendo o seu corpo. O que que vai acontecer? Doenças relacionadas à vata. Acumula no cólon gases, constipação, que é o intestino, né, dificuldade para dormir, isso vai agravando, é o segundo estágio da doença. Começa com dor, constipação, não vai ao banheiro. Depois, dissemina isso para outros lugares, vai para articulação, pele seca, dor de cabeça. Relocação, dor nas articulações mais proeminentes. Isso quer dizer que ela vai começando a se instalar em algum lugar onde ela se hospedou e achou legal aquele local. Então o vata fica ali, rodando, rodando, né? Manifestação. Pronto, você identificou que você tem artrite. E a diferenciação, que aí entra na artrite reumatoide, artrite não sei mais o quê, não sei o quê, que aí você já está no médico com o diagnóstico definitivo e ele já vai te encher de remédio sintético, criando mais efeito colateral. E como é que o Ayurveda vê tudo isso? Tá? Então vamos deixar a medicina ocidental, que a gente tá aqui, está careca de saber, né? Eliminar as toxinas, retornar ao equilíbrio físico, mental, energético, reequilibrando o metabolismo. Tradicionalmente, o Ayurveda utiliza ervas e óleos medicados. Lembra que eu falei da Bianga, que era uma oleação corporal que me curou lá atrás em 7 dias? Pois é, gente, é isso. A primeira opção do Ayurveda é trabalhar com ervas frescas. A segunda, ervas secas e depois os óleos essenciais, tá? Bom, não vou falar da extração lá, porque é uma coisa que tomaria muito tempo, é uma outra aula e acho que não vem ao caso para a gente aqui. E por que que há uma tendência muito grande de usar os óleos essenciais? Primeiro, por tudo que a gente já sabe, que a Samantha já falou e outros
outros colegas também já falaram aqui pra gente, né, a natureza dos óleos, eles são a planta vindo conversar com a gente, a questão oleosa da similaridade com a nossa pele, enfim, com a nossa célula. Eles são concentrados, fáceis de usar, 8,20. Ai, não perdem a potência e não estragam. Trouxe aqui para vocês, essa aula vai ficar gravada. Assistam, busquem Matheus Macedo, é o único médico brasileiro ayurvédico, tá? Até hoje. O primeiro, ele fez 7 anos de medicina ayurvédica na Índia, então @VivaVeda tem milhares de informações gratuitas falando sobre esses 4 pilares básicos da nossa vida: sono, alimentação, exercícios físicos e silêncio. Bom, e como que a gente vai fazer tudo isso? Criando a sua rotina saudável com Ayurveda e aromaterapia, através dos óleos essenciais. Também, né? E algumas coisas agora entrando na aromaterapia. O nosso olfato ele é 10.000 vezes mais sensível que o nosso paladar. Olha por que os óleos essenciais fazem e são tão eficazes e tão eficientes para aquilo que a gente precisa, que é o nosso reequilíbrio, tá? E como que a gente sabe de tudo isso? Bom, gente, é um bebê recém-nascido, ele não vai pegar o seio de outra mulher que não seja a mãe dele, ele identifica pelo olfato o cheiro da mãe, tá? Aqui eu trouxe algumas curiosidades de locais e povos que já usavam os óleos essenciais. A força vital da planta, tá? Os óleos essenciais contêm a força vital da planta, eles são compostos por alcoóis, aldeídos, cetonas, fenóis, terpenos e outras coisas mais. A interface com o corpo humano, como isso acontece? Primeira etapa, via epitelial, pele, narina, seios nasais, os bronquíolos e o trato gastrointestinal. A segunda etapa, a metabolização, que a gente está falando aí várias vezes, pela via de circulação linfático-sanguínea, absorvida pela via epitelial, entram na nossa corrente sanguínea, que pode transportá-los diretamente para o fígado e para todo o corpo. Os óleos essenciais circulam com o sangue, com os tecidos e os órgãos podem escolher um ou outro constituinte para se utilizar em outros processos metabólicos ou simplesmente se beneficiar com alguma propriedade estimulante ou sedativa deles. Lembra que quando a gente fala que as propriedades principais da lavanda é calmante, mas ela tem tantas outras? É isso, entrou na nossa corrente sanguínea, o nosso corpo é tão inteligente que ele vai buscar naquele óleo essencial exatamente aquilo que ele precisa e vai tratar os lugares que ele precisa que trate. E a terceira etapa, eliminação novamente. Entendam que a eliminação é um processo do metabolismo e que isso faz parte da garantia da nossa saúde. Os óleos essenciais, eles saem normalmente do nosso corpo em 48 horas. Isso aqui nos mostra a importância da sequência de seguir protocolo com os óleos essenciais ou qualquer outra coisa. Existe um ritmo nas coisas e na saúde não é diferente. Bom, trouxe aqui o nervo olfatório, que é o único que contata diretamente o ambiente externo com o interno, né? Pelo sistema límbico, gente, responsável pelos nossos processos de emoções, desejos e memórias, que é a parte mais primitiva. Quem às vezes vai comer alguma coisa, sente um cheirinho, fala: puxa vida, na minha infância, pronto, bingo, é isso. E às vezes esse cheiro te cura de uma emoção negativa que você está vivendo no presente. Olha só o que é o poder desse acesso que a gente tem direto ao nosso cérebro, né? Então, por isso, podem ter efeitos intensos e imediatos. Bom, e aqui eu trouxe um quadrinho, um modelo químico para a gente entender, olhar rapidinho para isso. A Ayurveda, categorias energéticas e a aromaterapia e os óleos essenciais. Vamos pegar aqui capa? Capa está do lado esquerdo, então aqueles elementos químicos que compõem os óleos essenciais estão aqui dentro desse quadrante. Então, para que ele serve? Ele é adequado para Vata, para capa, para pita, porque ele é frio e úmido. Então esse quadrinho aqui é só uma referência para a gente entender como esses elementos químicos dos óleos essenciais ajudam ou agravam aquela sua qualidade que está desequilibrada naquele momento, tá? E aqui agora a gente vai entrar na nossa parte prática de como usar, né? Então, protocolo de uso, como, por quê e quando usar os óleos essenciais.
Dinacharya. Dinacharya é rotina diária, tá? Em sânscrito, dentro do Ayurveda. E eu trouxe aqui alguns exemplos que estão dentro do livro, tá? Do nosso Ayurveda e aromaterapia, tá aqui. Eu tô com aquele negócio aqui de fundo, então não tá dando para vocês verem direito, mas ele tá aqui. Então vamos lá. Alguém que esteja com desequilíbrio em capa. Não que seja uma pessoa com característica capa, mas a pessoa tá lenta, tá sonolenta, tá com muito sono, anda pesada, o pensamento tá obtuso. Pensamento, tá, gente? Pode estar aqui. Então, numa banheira ou no chuveiro, você vai colocar de 15 a 30 gotas dos óleos essenciais adequados. Peguei um exemplo, a pessoa jantou algo pesado após as 7 horas da noite, tá? No período da noite. O que que vai promover nesse corpo capa? Retenção de líquido. E a retenção de líquido não é só o inchaço, é a indigestão, é a congestão, são os seios nasais entupidos, é uma série de coisas que envolvem o peso da água dentro de nós. Então, o cipreste, o juniper berry e o wild orange são óleos que você pode estar colocando na sua banheira, se você tiver banheira. Você não tem? Tem problema. Pega lá 2 colheres de sopa de óleo carreador, gergelim, coco, amêndoa ou uva ou qualquer outro óleo e coloca as 5 gotinhas de cada, dá uma antes, perdão, de colocar os óleos essenciais, você vai, aquecer esse óleo, tá, no fogo. Pega uma frigideirinha ali de inox, aquece esse óleo um pouquinho, não deixa ele queimando para não queimar a sua pele, pelo amor de Deus. Coloca os olhinhos, mistura e faz uma oleação de baixo para cima no teu corpo, lá no teu banheiro e entra no banho, de morno para quente. E deixa aquela água descer em você, tá? Lave-se com um sabonete neutro, de preferência, enfim. Vata, a mesma coisa. O dia anterior, estou com dizer, ai, nossa, meu dia foi super agitado ontem, minha mente não parou, não dormi direito, fui dormir muito tarde, fui numa festa, preciso não deixar essas toxinas do pensamento e do movimento em excesso causarem algum tipo de desequilíbrio em mim. Da mesma forma, você vai, ou na banheira colocar o Yarroupon, que ele tem o óleo essencial da semente da romã com milefólio. Nós não temos o óleo de milefólio puro, tá? Lavanda ou vetiver e cedro. E da mesma forma também para quem, não tem a banheira e vai usar, eu não tenho, eu vou usar aqui as 2 colheres de sopa de óleo carreador e eu adoro passar aquele óleo morninho no corpo. Gente, faz uma diferença, vocês não acreditam como é bom. Pita. Pita é diferente, né, gente? Dias muito quentes a gente não suporta, né? O calor, a bochecha queima, então a gente precisa de tudo que nos refresque. Ou então a gente teve um dia muito intenso, vamos supor que você adora jardinagem, passou o dia mexendo com as suas plantas, vai te acalmar, tá? Então da mesma forma, então aqui a gente vai trabalhar com gerânio, lavanda e sândalo. Inalação. 95% das nossas doenças iniciam em nossos corpos emocionais. E uma das formas mais rápidas de mudar e transformar os pensamentos é através da ativação do nosso sistema límbico, tá? Que provoca a liberação de hormônios e neurotransmissores. Então, ali tem uma mocinha com um potinho, com uma aguinha quente, fazendo uma inalação. Aqui embaixo eu trouxe sabe aquela cabaninha, aquela sauninha da vovó, que você põe a toalha na cabeça, põe a água fervendo, coloca as gotinhas ali, para você e faz a sauna com uma respiração de 15 minutos. Obviamente que você já está na cama para dormir, você não vai pegar friagem mais depois disso. Então, limpa toda essa parte respiratória que a gente tem aí que fica congestionada. Bom, e agora a gente vai entrar na nossa última parte, que é a pele, tá? Nosso maior órgão, e a pele é uma boca. Os óleos essenciais penetram na nossa pele 200 vezes mais rápido do que a água, gente. Olha isso, que coisa incrível. Essa figurinha ao lado é só para a gente identificar aquilo que a gente está falando aqui, tá? A nossa pele é um mecanismo de defesa muito elaborado. É a proteção dos invasores e da perda de imunidade do nosso corpo.
A característica dela é oleosa. Bingo! Ela conversa com os óleos essenciais imediatamente. Cresce de dentro para fora e a renovação é constante. As 3 camadas exteriores superficiais são constituídas de células mortas, que são a nossa proteção contra vírus e bactérias. Porém, a gente tem que limpar essas células mortas para que as próximas possam chegar e isso não se torne tóxico, tá? Eu vou pular porque isso foi exatamente isso que eu falei que está escrito ali. Bom, pontos relevantes da ação dos óleos sobre a nossa pele: antivirais, antibactericidas, fungicidas, ajudam contra organismos invasores, auxiliam no equilíbrio do sistema nervoso. Os hormônios que afetam a pele, né, os hormônios, masculinos principalmente, gerando ali acne, esse calor, os óleos essenciais, eles aumentam a produção de estrogênio, a gente tem vários óleos que fazem, né, esse trabalho, e podem ajudar a corrigir essas condições as condições dessa natureza. Qualquer programa para corrigir uma condição de pele precisará, isso é fundamental entender, de 40 dias, porque é o tempo que a pele que está nascendo chega a ser escamada, chegar na parte mais externa, né? Então a gente tem a renovação da nossa pele a cada 40 dias. Como que a gente vai fazer um tratamento para a pele, tá? Ou para a absorção da pele, entrando na corrente sanguínea e tratar alguma outra coisa com menos de 40 dias? Esquece, você não vai ter resultado. O resultado que é esperado, que é a transformação, tá? Bom, e a pele é um órgão excretor. Ela elimina até 1/4 de todos os nossos resíduos. Quando isso não acontece, vai para os nossos outros órgãos, como rins, pulmão e fígado. Então, o cuidado com a pele é essencial para que a gente tenha qualidade de saúde. Então, a bucha vegetal, os banhos com os óleos essenciais desbloqueiam esse órgão excretor. Lembra aquele desenho lá no começo, né, da combustão e acaba na eliminação? É isso, gente. A pele é um órgão excretor e ela nos ajuda a ter qualidade de saúde. Bom, e quais são os óleos mais importantes que estimulam a transpiração? Outros também fazem parte, mas aqui eu trouxe o que o livro nos traz, que é o Yarroupon, milefólio, né, o gengibre, o junípero, que é o juniper berry, alecrim e eucalipto. E para a pele de vata, que é fria, ressecada, com rachadura, ó, outras características aí para quem se identifica aqui com vata. Quem são os mais indicados? Camomila, gerânio, jasmim, lavanda, rosa, sálvia, sândalo e vetiver. Os mais indicados para pita em condições normais, tá? Pele normal. Camomila, gerânio, jasmim, lavanda, rosa, sândalo, hortelã-pimenta. Eu não repeti as imagens para não ficar redundante. Em condições oleosas, quando a gente tem a pele muito oleosa, bergamota, cedro, cipreste, gerânio, júniper, lavanda, sândalo, limão siciliano e vetiver. Os cítricos não podem ter exposição ao sol. Não é o óleo, é a sua pele com o cítrico. Então, use à noite. Ou se você vai usar num tempo frio, toda coberta. Para capa, sua pele é fria, suave, normal e espessa. Você vai usar alecrim, cipreste, eucalipto, júniper, laranja doce, sálvia. Novamente, os cítricos não podem ter exposição. E agora, para peles que são envelhecidas e maduras, ou maduras, né? Então a gente está ali depois dos 50, nossa pele vai ficando mais madurinha, a gente precisa dar uma atenção maior a ela para ter leveza, para ter esse viço da pele que a gente busca tanto, né? Então são todos esses óleos que estão aí. Eu trouxe o frankincense porque ele não tinha aparecido antes e ele é meu querido, que eu faço meu blendzinho para o rosto com ele sempre está em todos os meus blends. E celulite, que significa nada menos, nada mais do que acúmulo de toxina. Então, se a gente tem a característica de ter celulite, é da mulher? É, mas a gente está com toxina sim dentro do nosso corpo e esses óleos ajudam a nos a limpar, a melhorar esse aspecto, a desinflamar, né? Alecrim, cipestre, limão siciliano e tudo que parece com a laranja, tá? Então, todos os óleos essenciais que lembram a condição no ser humano, a condição
da celulite, que são aqueles furinhos, né, então, por que o cipreste? Porque ele tem a pinha, porque ele tem aquelas reentrâncias, são adequados para o óleo de celulite. Bom, falando ainda de pele, compressas frias e quentes, tá? Para desequilíbrios de vata e kapha, que são características de dor e potência fria. Então, uma aplicação quente. Como que faz isso? Você vai pegar 250 ml de água fervendo, tem que arrumar o português depois. Adicionar de 5 a 10 gotas do óleo indicado, no caso de dor, eu trouxe o Wintergreen, tá? Molhar a toalhinha na temperatura que você aguentar, o mais quente possível. Torce e aplica sobre o local desejado, com o óleo essencial. Se você tiver uma bolsa de água quente, coloca por cima para você não ter que voltar a toalhinha para dentro desse recipiente. Mas deixa ele embebido ali um tempo, essa toalha, tá? Para ela absorver bem os óleos essenciais. Para desequilíbrios de pita, que são as coisas quentes, né? Como uma queimadura de sol, sem agravante, sem bolha, sem nada disso. Mas com bolha também dá, para a gente usar uma lavandinha. Então você vai pegar os 250 ml de água fria, colocar 5 gotas de lavanda, 2 de peppermint, molhar a toalha da mesma forma e aplicar sobre o local desejado, tá bom? E, de forma geral, para massagens. A coisa mais importante aqui, isso aqui vai ficar gravado, é só colocar para vocês a diferença entre vata, pitta e kapha, dentro daquelas características. Lembrando, vata e kapha frios, então os óleos precisam ser mais quentes. Pitta, os óleos de potência e mais frescos, né? A proporção. Então, eu quero fazer uma massagem, eu sou vata, eu estou muito acelerada, não sei o quê, minha mente, vou usar camomila com coentro, com gengibre e manjericão. Eu vou usar 50 gotas, dividido desses óleos, em 120 ml de óleo carreador, tá? OC é óleo carreador. Então, todos servem para vata. Porém, a gente prefere os mais quentes. Pita, a mesma coisa. E capa tem uma diferença, porque o capa, ele não gosta de óleo. A característica da pessoa capa, ela tem rejeição ao óleo. Tanto é que no Ayurveda a gente usa muitas técnicas que usam pó ao invés do óleo para poder fazer essa massagem, né, de reequilíbrio do dosha. Então, ali você vê, eu tenho muito mais gotas de óleo essencial, 75 a 100, para a mesma quantidade de óleo carreador, tá bom? Bom, é isso, pessoal. E como inserir esses óleos essenciais na sua rotina, no seu dia a dia? Torne-se um cliente do Terra. Se você está nessa sala e ainda não é cliente do Terra, corre, corre, fala para a pessoa que te convidou aí, olha, agora vamos fazer meu cadastro e eu quero aquela receitinha para tal coisa. Pronto. A gente tem muitas vantagens em ser cliente preferencial do Terra. Consultor nem se fala, mas clientes, não quero trabalhar com o do Terra, que nem eu, né? Fiquei quase 2 anos sem trabalhar, estou aqui. Taxa de cadastro grátis, 25% de desconto em todas as suas compras individuais. Se você comprar kit, você ganha muito mais desconto. Participar do clube de vantagem, trocar tudo que você compra se torna cashback. Seu frete é diferenciado a partir do 2º mês de recompra. Não precisa ter pedido mensal. Plataforma exclusiva da área do cliente com material sobre os olhos, acompanhamento personalizado, aulas semanais como essa. E ficam gravadas também, grupo exclusivo de aromaterapia, com vários materiais para você se deliciar e entrar nesse universo de saúde e bem-estar. Então, chama quem te chamou para essa aula, quem está te atendendo, que ele tem um link especial promocional para você. E nós, da equipe Motivate, agradecemos a sua participação, estar com a gente até esse horário. Olha, gente, cravou 1 hora. Entre nosso canal no YouTube, a gente tem um canal no YouTube com todas essas aulas gravadas, tá? Inclusive essa de hoje. E tá aqui, Giovana, te agradeço muito pela tua participação. Meu Instagram tá aqui. Eu não sou muito de redes sociais, tá, gente? Então vocês vão achar muita coisa minha de óleos essenciais lá, não, mas tem alguma coisa. Quer falar comigo? Vem falar, me chama no direct, tá? A gente bate um papo, te explico mais coisas se você quiser saber. Vou descompartilhar a tela para a gente poder conversar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Eu acho que eu preciso. Agora eu vou parar a gravação, né, Sá?
Sim? Vou interromper. Boa noite, obrigada.